Workshop de reflexologia podal, terceira aula. Hoje é dia de prática. Então nós vamos realizar a prática das manobras de relaxamento. Essas manobras ela é feita antes de a gente começar a sessão de reflexologia podal mais intensa. Então nós fazemos a anamnese, nós deixamos o paciente, o cliente se tranquilizar nesse momento, porque até ele chegar à clínica, pode ser que ele veio a pé por um período, então ele está ainda com a circulação um pouco, com a respiração ofegante, às vezes ele está com a circulação um pouco aumentada. Então até ele se ambientar um pouquinho, dá tempo da gente conversar um pouquinho com ele, fazer a anamnese, se for a primeira consulta. Se já for uma pessoa que está fazendo um tratamento, você vai perguntar como foi a semana, dá um tempo para ela dar aquela relaxada e se ambientar nesse local que pode ser a clínica ou o espaço que você tem. Enquanto isso, você vai fazendo essas manobras de relaxamento, que nós vamos demonstrar aqui na prática para vocês como que funciona. Então, na aula de ontem, nós falamos sobre os cuidados básicos que o terapeuta precisa ter. Nós falamos sobre a reflexologia podal em crianças. Nós falamos sobre como a reflexologia podal ela ajuda no desenvolvimento da criança, do bebê, desde os primeiros dias de vida, vamos dizer assim, nós já podemos estar estimulando para que o bebê ele se sinta melhor, ok? Então, quando nós estamos fazendo a prática da reflexologia, o nosso corpo ele está tendo uma mudança internamente, não só internamente, mas as pessoas elas percebem algumas mudanças do nosso comportamento. Então existe mudança no interior e existe mudança visível na parte externa, que seria os comportamentos que vão mudando automaticamente, porque nós vamos percebendo algumas coisas e o importante é que quando a gente percebe algo diferente, nós colocamos isso na balança e aí a gente vai mudando aos poucos, porque não adianta a gente entender que tem um conflito e não olhar para isso com uma visão e sentir que precisa fazer alguma coisa por aquilo, né? Então a gente precisa olhar para isso e mudar algumas coisas. Começa uma pequena atitude de mudança, uma mudança de um comportamento pequeno que vai fazer talvez uma mudança grande externamente, nesse ambiente, nesse convívio com outras pessoas, tá? Então nós falamos que a reflexologia podal, ela, com os estímulos, ela tem o poder de promover a saúde. A primeiro momento ela faz um relaxamento e com o tempo o organismo ele vai se equilibrando, ele vai se conectando novamente, ele vai desbloqueando algumas coisas que estavam paradas. Nós vamos incentivando a circulação, o sistema linfático, nós vamos ligando algumas coisas que estavam desligadas. É assim mesmo que funciona. Essas pressões, esses estímulos, é como se fosse uma corrente elétrica que nós temos do pé ao nosso cérebro. Então, quando nós fazemos as pressões, é como se nós estivéssemos ligando e desligando aquele sensor. E aí o organismo ele precisa responder de alguma forma. Então é assim que funciona a reação do organismo. Ele precisa responder esse estímulo. E é aí que vai fazendo a correção necessária. Para isso eu também preciso ajudar. Quando nós fazemos a análise dos pés, nós observamos que o pé ele entrega alguns comportamentos que nós temos de falta de água, alimentação inadequada, falta de atividade física. Então, muitas vezes os pés estão inchados, eu tenho problemas de rins,
eu posso estar com retenção de líquido por falta de água. Então, na anamnese ou na análise dos pés, nós podemos também descobrir algumas patologias que já existente e que, se você mudar algum comportamento, talvez ainda haja correção, ou talvez ao longo prazo, você aprendendo a lidar com isso não aconteça mais, ok? Então, a reflexologia podal não é só pressões, não é só relaxamento, ela é um tratamento de saúde. E quando você aprende a fazer a análise dos pés, ela também proporciona, a longo prazo, mudança comportamental. Porque, veja bem, não adianta você ficar indo sempre resolver os mesmos problemas. Chega uma hora que você vai estressar, não vai cansar. Muitas vezes acontece isso, nós tomamos a mesma medicação para os mesmos problemas. E se você parar para analisar, são coisas relativamente simples, que se a gente olhar para o outro lado e a gente mudar algumas coisas, essa medicação não é necessária. A medicação, ela é necessária por algum momento. Após isso, não. Você precisa rever alguns conceitos, alguns costumes que já vêm de pai, de mãe. Então, a necessidade de tomar medicação na hora certa. Se você toma para qualquer coisa, para qualquer incômodo, então precisa olhar para isso, precisa analisar se não tem uma outra coisa que a gente pode fazer para que não tenha essas dores repetidamente. Então, como eu falei, a reflexologia podal é relaxamento, tratamento de saúde, mudança de hábito, ok? É mudança de comportamento, para que os nossos resultados, eles mudam também com o tempo. Agora nós vamos começar a falar sobre manobras de relaxamento. E o que é manobras de relaxamento? No início da sessão da reflexologia podal, nós precisamos fazer alguns movimentos ali, como se fosse massagem mesmo. Nesse período, alguns movimentos para soltar a musculatura dos pés. Mexer ali na parte óssea, na articulação do pé, soltar os dedos, articulação do tornozelo, os metatarsos. Nós precisamos fazer esses movimentos para que haja ali um relaxamento, a pessoa se solta um pouquinho, para a gente começar a fazer a aplicação das pressões nos pés. Então, essa aula é a prática. Essa aula vai ser a demonstração de como nós fazemos. Nós não vamos mostrar tudo, mas o básico de como é feito no princípio da sessão da reflexologia podal. Porque nós não chegamos de imediato e já vamos fazendo a pressão. Não, nós precisamos soltar a musculatura dos pés, fazer um relaxamento, fazer um carinho para desestressar, porque o pé também estressa. Quando você tem um comportamento irritado, automático, tá, gente? Às vezes você tem um perfil, uma personalidade explosiva. Isso é natural do seu comportamento, é sua personalidade, você nasceu assim. O equilíbrio disso é você entender que você é assim e que nem sempre você precisa ser assim. Em alguns ambientes, há necessidade de você se observar, ok? Então, esse padrão de personalidade explosiva, mais intensa, quanto mais ela é explosiva, mais intensa, mais o corpo dela, se ela não tiver uma outra atividade para poder relaxar, o corpo dela trava. E as dores podem estar localizadas na cervical e na lombar. Sem falar de estômago, enxaqueca, dores de cabeça, ok? Dores de cabeça leve e enxaqueca são dores mais agudas e mais prolongadas. Então, essa região do pescoço, todo o pescoço, na verdade,
ele fica sempre tenso. E quando fica tenso essa parte de cervical, você está tensionando aqui, você está segurando energia, você está pressionando a liberação de todo um complexo, de toda uma passagem neural para os outros órgãos, até para os movimentos ficam difíceis de fazer. Tudo que você faz incomoda. Então esse perfil de pessoa mais intensa, geralmente é pescoço e a lombar que trava, causando dores mesmo. Nós precisamos fazer um ajuste ali da quiropraxia, nós precisamos soltar um pouquinho para depois colocar a vértebra ali no local que ela está precisando, né? Um ajuste simples ou um ajuste mais específico. Enquanto não relaxa, não para as dores, não diminua as dores. E essa pessoa toma medicação, toma relaxante muscular, só que é um comportamento, ela vive assim. Nós precisamos olhar para isso e entender que nem sempre precisa ser assim, ok? O primeiro ponto é conhecer, autoconhecimento. E depois ver aonde nós podemos dar aquela pincelada, não é? O que eu posso fazer de menos, o que eu posso fazer de mais, para mim não ter mais pescoço travado. Então hoje nós vamos fazer as manobras e eu vou falar, o último passo vai ser como a gente vai trabalhar a coluna, dores na coluna. Então o nosso último passo vai ser como eu posso trabalhar mais a coluna, dores na coluna. Eu vou mostrar para vocês no final. Então, o primeiro passo para fazer as manobras de relaxamento, após o paciente, o cliente estar sentado ou deitado, isso vai depender do ambiente. Ele pode estar sentado numa cadeira, no sofá, ou ele pode estar deitado no sofá ou numa maca. Isso é indiferente. O importante é que você vai ter acesso aos pés para você fazer as manobras que você vai fazer. Então, quando nós fazemos as manobras, é como eu estivesse fazendo um aquecimento. É como se tivesse uma engrenagem ali para a gente esquentar e depois começar a fazer o funcionamento. Começamos esse relaxamento dos pés, nós fazemos primeiro o pé direito e depois o pé esquerdo, ok? Tem literaturas que começa primeiro o pé esquerdo, isso não tem problema. A nossa metodologia, nós começamos pelo pé direito, ok? Quando nós pegamos os pés para fazer as manobras, nós fazemos a pressão no plexo solar. Lembra que o plexo solar nós falamos no meio do pé, na parte superior. Nós fazemos a pressão e nós precisamos perguntar para a pessoa se ela está sentindo a dor ou não. Uma dor tolerável e não muito intensa. Fazemos 3 pressões e depois começamos as manobras de relaxamento. Essas manobras consistem em movimentos circulatórios nos dedos, ok? Para frente, para trás, nós puxamos os dedos para cima. Podemos fazer isso de 3 a 5 vezes, todos esses movimentos, sem pressa, sem força. Isso é para relaxar. É como se fosse um carinho, só que intenso. Não é muito fraquinho, tá? E nem muito forte. É para a pessoa sentir mesmo que está fazendo ali uma manobra para relaxar. Ok? Então nós começamos lá pelo plexo solar. Nós fazemos cabeça. Todos os dedos é cabeça. Pescoço é a articulação dos dedos embaixo. Nós trabalhamos mais intensamente no hálux, essa lateral aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão colocar abaixo nos comentários para a gente responder, ok? Então, essa é uma aula prática para vocês fazerem em casa mesmo.
cabeça, pescoço. Fazemos também o tracionamento. Esse tracionamento, ele vai ajudar na liberação do pescoço. Isso ajuda você que está em casa com o pescoço tensionado, você trabalhar bastante o hálux. Você fazendo esse tracionamento aqui, ó, puxando, virando, apertando a articulação, toda a volta do hálux, você vai sentir melhora no pescoço. Isso é automático, em questão de minutos, libera uma tensão aqui, ok? Porque nesse lado do pé é a coluna vertebral, aqui é a coluna cervical. Então nós trabalhando aqui com as pressões, nós vamos estar liberando a tensão do pescoço e já vai dar uma melhora, ok? Após isso, vão me acompanhando aí, pessoal. Após isso, nós vamos colocar o dedo entre os dedos para liberar, separar os dedos, bem suave. Esses movimentos tem que ser gostoso, não pode doer, ok? Isso, esse é um relaxamento. Após isso, nós estamos descendo. Então, nós vamos para a área do tórax. Nós estamos trabalhando a área peitoral, que é essa área aqui. Toda essa área aqui. Essa região do tórax, nós trabalhamos também os arcos costais, nós trabalhamos as costelas. Então, lembrando que aqui nós temos a divisão dos metatarsos. Sente esses ossos aqui na canaleta, é uma divisão. Então, nós vamos separar eles, separando. Nós estamos fazendo esse movimento. E logo depois desse, nós vamos fazer esse movimento, para cima e para baixo. Ok? Assim, ó. Esse movimento. Esse movimento. Para você soltar e liberar a tensão da parte de tórax. Nós fizemos o movimento para frente e para trás. Nós fizemos o movimento para cima e para baixo. Então, recapitulando, nós fizemos cabeça e pescoço, relaxamento de cabeça e pescoço, tórax, que são as costelas, essa divisão aqui nós fizemos para cima e para baixo. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó, a divisão do tórax e o abdômen, o diafragma. Lembrando que tem uma mudança de pele aqui. Onde muda a pele é o diafragma. Tem uma pele um pouquinho mais grossa em cima e uma um pouquinho mais suave embaixo. E nessa divisão é o nosso diafragma. Então nós vamos fazer pressões seguindo essa linha. Nós podemos ir de um lado para o outro, não tem problema. O intuito é estimular essa área. Isso vai ajudar na respiração, ok? Próximo passo, nós vamos trabalhar a articulação do tornozelo. Então, nós vamos pegar uma mão no tornozelo e a outra mão nós vamos pegar em cima. E nós vamos fazer esse movimento circulatório. Sem pressa, suave, só para relaxamento. Podemos fazer dos dois lados. Tudo que nós estamos fazendo nos pés, nós precisamos entender se dói e se não dói. Toda vez que nós vamos começar com um cliente novo, isso faz parte de uma avaliação. Mesmo nas manobras, você já está avaliando o pé. Lembra bem que você vai sentir o pé da pessoa. Quando você já tiver essa mentalidade, essa maturidade dentro da reflexologia, quando você vê, sentir, você já tem muita informação sobre o organismo da pessoa, ok? Então, toda vez que você sente, vê e faz as manobras, você já ganha experiência nas informações que você está fazendo
em cima da anamnese física. Ok? Muito bom. Também nós trabalhamos o alongamento. Então nós pegamos embaixo, nós fazemos esse movimento. Pegamos embaixo, fazemos esse movimento para alongar. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Nós podemos falar para a pessoa respirar quando nós estamos fazendo esse movimento do alongamento do tendão. Esse tendão aqui embaixo, ó, tendão de Aquiles, né? Descendo até o tendão. Após, nós vamos trabalhar as vértebras. Então, lembrando que eu falei, a coluna vertebral é da raiz da unha até abaixo do maléolo, aqui. Então ela vem até abaixo do maléolo. Toda a nossa coluna está representada no microsistema dos pés, nessa área aqui que eu mostrei para vocês. E quando nós estamos trabalhando aqui, nós estamos tirando as dores ou mandando informações para aliviar dores da nossa coluna. Então, nesse movimento, eu vou pegar com as duas mãos no pé e eu vou liberar a tensão da minha coluna. Lembrando que uma mão eu seguro e a outra mão eu giro. Seguro e giro. Faço um movimento leve, como se eu estivesse trabalhando a minha coluna. Firme e leve. Firme e leve, separando as vértebras. Lembra que nós fizemos um relaxamento na cervical, nós já fizemos um estímulo para poder relaxar? Então fica mais fácil agora de eu fazer esse relaxamento inteiro da coluna, para aliviar as dores e a tensão do pescoço. Essa área peitoral, nós trabalhamos pulmão. Nós fazemos um movimento soquinho, só que nós empurramos e soltamos. Respira, solta. Nós fazemos um movimento para incentivar, estimular o pulmão a compensar a oxigenação. Porque você já parou para pensar? Você não respira igual você deveria. Como assim? Existem pessoas que têm uma frequência de respiração 24 horas. Quando ela precisa fazer um exercício mais intenso, falta oxigenação, ela desmaia, ela passa mal. Então nós precisamos respirar mais fundo durante o nosso dia. Podemos fazer esses movimentos com mais intensidade. Nós também precisamos fazer a respiração abdominal e a respiração da parte superior do tórax para trabalhar o diafragma. Esses exercícios ajudam a manter uma circulação saudável, ok? E aumenta a oxigenação em todos os meus órgãos, inclusive no cérebro, que às vezes eu estou cansado, eu estou desanimado e uma mudança na respiração já me anima. Então isso é muito importante. Não é só pressões, existe muito mais que nós podemos fazer junto com as pressões, ok? Dando as dicas para o cliente, quando a gente tiver essa maturidade de terapeuta. Isso é com o tempo, ok? Para terminar as manobras de relaxamento, nós fazemos esse aperto. Isso é chamado a manobra do abraço. Eu abraço o pé da pessoa e aperto, tanto o peito quanto a sola. Faço isso umas 3 vezes, ok? Pressiono. Posso bater aqui em cima, no meio. Pronto. Esse vídeo, essa aula é a prática das manobras
de relaxamento da reflexologia podal. Tem bastante manobras, aqui não estão todas, mas com essas vocês já começam a fazer e já tem resultado de relaxamento. Então esse vídeo vai ficar gravado, você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Você pode movimentar os pés de outra maneira também, que não está aí. Tudo que você fizer dentre essas manobras para relaxamento é válido. Lembrando vocês que tem mais de 70 mil terminais nervosos somente nos pés. Ok? Então é por isso que quando eu faço as pressões localizadas, eu tenho uma resposta melhor do organismo. É por isso que as dores vai diminuindo, a tensão vai diminuindo, eu consigo a longo prazo melhorar as dores e às vezes eu não vou sentir mais essas dores porque eu vou mudar um comportamento. Isso é muito importante, ok? Lembrando que nada é uma varinha mágica e que nós precisamos tomar água, nos hidratar, nós precisamos nos alimentar melhor e nós precisamos ter um ambiente saudável. Ok? A saúde, ela é um conjunto, ela não é só uma coisa que a gente tem que fazer durante o nosso tempo. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós podemos trabalhar para melhorar a nossa coluna. Vamos tirar as dores da coluna para a gente ter um dia mais saudável, né? O nosso dia ser mais produtivo. Ninguém merece trabalhar com dor, ficar tomando medicação todo dia e não resolve. Então nós precisamos utilizar esses conhecimentos de terapia integrativa, aumentar o líquido do nosso corpo. Às vezes está faltando água, então o meu corpo fica retendo líquido, o meu osso vai ficando fraco porque vai descalcificando. A minha dor de cabeça pode ser falta de água também. Então, se você tiver uma caneta em casa, tem que ser redondinha, não pode ter aquelas quinas, senão dói. Tem que ser bem redondinha. Ou um bastão para você usar nessa região aqui, ó. A região da coluna. Nós vamos trabalhar agora a região da coluna. Da ponta da unha aqui, da raiz da unha até abaixo do maléolo. E se você analisar, isso é muito importante, ó, se você analisar e sentir aqui, tem uma quina do osso aqui. Você vai fazer o mapeamento, você vai sentir a quina do osso. Então você vai fazer as pressões descendo essa quina. Pode fazer de 3 a 5 vezes, mapeando sem pressa até o maléolo. Ok? Primeiramente você faz com a caneta, né? Faz bastante essa área da cervical para liberar esse plexo do sistema nervoso, esse plexo cervical, onde vai desbloquear essas dores que levam até lá para o pé. Então você trabalha bastante aqui, sente pequenas dores. Não faça se você não está sentindo dor, faça para você sentir um pouquinho, ok? Não dor intensa, para você sentir o estímulo. Faz esses movimentos até embaixo. Depois que você trabalhar a quina do osso, você trabalha o lado de baixo e o lado de cima. Por que vai trabalhar os dois lados? Porque você vai trabalhar a musculatura e você vai trabalhar os nervos também. Você pode passar creme aqui, ó, e aí você vai deslizando. Primeiro você faz, se você conseguir, já tiver treinado a minhoquinha, senão você vai fazer com a caneta
e depois você vai deslizar seguindo o osso até o maléolo. Por que eu falo até o maléolo? Se você seguir a linha do osso e ele vai terminar até o maléolo, ok? Aqui no maléolo ele termina e afunda um pouquinho. Ali é um ponto dolorido. Ali é o cóccix. Isso mesmo, é um local dolorido. Você pode pressionar ali por mais tempo. Ali é o final da nossa coluna. É onde tem uma tensão dolorida. Então nós vamos trabalhando até o cóccix e ficamos aqui no cóccix mais tempo. Lembrando que é abaixo do maléolo, não é aqui no meio. Desse lado aqui tem outro ponto dolorido também. Ok? Então abaixo do maléolo, um dedo abaixo aqui. A hora que afundar o ossinho e tá dolorido, ali é o cóccix. Ok? Importante falar para vocês, trabalhar bastante e trabalhar bem a coluna, fazer mais tempo na coluna, porque se você analisar, tudo passa pela coluna. A musculatura tem ligação nas colunas, os nervos, tendões. Então nós precisamos avaliar a coluna de um modo amplo. Enquanto nós estamos fazendo esses movimentos para liberar dores na coluna, nós temos que analisar que se nós fizermos um trabalho bem feito ali na coluna, a dor do pé pode diminuir, a dor no joelho pode diminuir, essa dor abdominal, a dor de ombro, no ombro, pode diminuir. Lembra bem que está tudo ligado à coluna. E sem ajuste, às vezes, sem ajuste de quiropraxia, às vezes, já peguei casos que fazendo a reflexologia, com bastante intensidade na coluna, a dor já diminuiu antes de fazer a quiropraxia. Então, para você que está começando, dê mais atenção à coluna, porque a coluna, lembrando que tudo que desce aqui, ó, todos os nervos, os plexos neurais que descem, está ramificado a coluna, essa ligação nervosa, simpático, parasimpático, que desce. Quando você trabalha a coluna, você está ajudando, estimulando para que passa mais essa energia que eu digo, essa força de ligação, ok? Quando eu faço um estímulo, o estímulo automaticamente vem para o cérebro, tá? Quanto mais estímulo eu faço nessa área, eu tenho uma conexão melhor. É como se eu estivesse limpando o caminho. Então eu preciso fazer mais tempo na coluna, tá bom? Nós falamos então sobre as manobras de reflexologia podal para começar a fazer a reflexologia podal. Nós falamos sobre como trabalhar mais a coluna para aliviar as dores no pescoço. Nós frisamos bastante trabalhar dores no pescoço. Esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem ver de novo. Eu tenho outros vídeos lá no canal, nesse canal do Instagram. Eu tenho mais vídeos no YouTube, passo a passo de como fazer para que você tenha uma prática para ajudar no seu dia a dia, para aliviar dores em casa mesmo, ok? Dores de dente, dores de estômago, cólica menstrual. Então, se você está me seguindo, você dá uma olhada no canal que tem vários vídeos onde eu ensino a pessoa a fazer esses movimentos para liberar e para ajudar nessas dores do dia a dia, seja do trabalho, que é cansativo, estressante, seja até mesmo do meu dia a dia, de ansiedade, dessa correria mental que eu tenho. Às vezes eu estou em casa, mas a minha cabeça está lá no Japão, não é? Então nós temos também lá alguns vídeos para ajudar você a liberar essa tensão de ansiedade. Temos alguns vídeos para você melhorar. Você está pensando que tem depressão, ou se você tem esses distúrbios de saúde que só tem aumentado hoje em dia, nós precisamos
estimular o nosso corpo. Nós precisamos estimular para que ele reaja de alguma maneira. Então a reflexologia podal, ela ajuda o seu corpo a ter essa melhora, porque ele vai precisar responder os estímulos que você está dando nos pés. Então ele é automático. Não adianta você falar que, eu não acredito nisso. Não precisa acreditar, porque funciona, é comprovado cientificamente. Não é uma terapia que está em estudos ainda. Gente, é milenar. Se tivesse estudos ainda, ela já tinha acabado, não é verdade? Então, o que nós estamos propondo com esse workshop e com os vídeos que nós temos no canal é que você pratique, é que você compartilhe esses vídeos, compartilhe conhecimento para ajudar as pessoas. Mesmo que você não vai fazer um curso de reflexologia, mesmo que você não é dessa área de terapia, mas você pode em algum momento precisar saber fazer isso no seu filho, na sua filha, ou até mesmo na sua mãe. Uma coisa rápida, uma coisa ali de 2, 3 minutos. Isso é muito importante. Em vez de você ir lá tomar um comprimido para dor, ou ficar tomando todo dia um comprimido para a mesma dor, você olhar para esse comportamento, você analisar o que o seu corpo está pedindo. Isso mesmo, o que ele está pedindo. Faça essa conversa com você. O que o meu corpo está pedindo? Será água? Será uma alimentação melhor? Será que eu preciso descansar, repousar, conseguir dormir essa noite? Então tem tudo isso também, porque lembra que nós falamos no começo. A saúde não é um item bem feito, é um conjunto. Eu preciso analisar a quantidade de água que eu estou tomando, se está sendo suficiente. A alimentação, se está sendo suficiente ou de qualidade. Eu preciso analisar o ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Eu preciso analisar essa atividade física. Eu estou muito tempo parado. Eu preciso movimentar. A terapia integrativa, a reflexologia podal, ela ajuda você nesse estímulo automático. Como assim? Eu faço os estímulos e o corpo, ele vai responder. Ele pode responder agora, ele pode responder amanhã ou na semana que vem. Mas ele, quando estiver respondendo, é automático. Ele vai no automático. No começo pode ser difícil para quem está começando. É um desafio para todos, eu acredito que sim. Mas se você está fazendo essa escolha de assistir o workshop, de entender mais sobre reflexologia, eu falo para vocês que isso é só o começo, onde vocês podem ajudar alguém perto de você, ou você pode trabalhar com isso. Você pode viver disso, se você se dedicar. E o que eu proponho é o nosso curso básico de reflexologia. Depois desse workshop, quem fez ele, todas as aulas, vai entender o nosso curso básico, e depois nós temos o curso avançado. E depois do curso avançado, para quem quer seguir, nós temos também a mentoria de 10 sessões para você que já está em outro nível. Então, essa aula foi sobre as manobras de relaxamento. Essa aula foi para encerrar o nosso workshop. Essa aula foi muito importante, onde nós fizemos a prática. E se você que assistiu essa aula, se você ainda tem alguma dúvida, não tem problema. Entre em contato, reveja os vídeos que nós temos lá. E se você quiser tirar essas dúvidas, mande no meu contato do YouTube, do Instagram ou até mesmo do WhatsApp, que eu vou responder as dúvidas que ficou para trás, ok? E se você quiser saber mais sobre o curso de noções básicas de reflexologia podal, entre em contato no WhatsApp ou no Instagram. Nós vamos ter um curso ainda esse mês de setembro, dia 10 e dia 11. Se você quer saber mais, entre em contato comigo. Agora eu quero agradecer a todos vocês que assistiram às aulas, vocês que assistiram online, você que está assistindo gravado. Entre em contato para tirar as suas dúvidas, que eu estou à disposição, ok? Então, grande abraço a todos vocês e até mais. Obrigado pela
presença, obrigado pela satisfação de estar aqui, ok? Tchau, tchau a todos vocês.